quando eu me posicionei para poder mudar de estado, sair do estado de Goiás e vir para o estado do Rio Grande do Sul, eu tomei essa atitude, essa decisão em um momento crítico da minha vida. Em um momento em que eu estava sofrendo de uma depressão, de pânico, pavor. Em um momento onde eu me tranquei num quarto e o brilho do meu rosto havia sumido, o brilho dos meus olhos e o brilho que eu via no mundo havia sumido. Foi um tempo muito difícil, um tempo que eu nunca vivi. E por ter essa coragem de até pensar em acabar com a minha vida, eu pensei, por que eu não tento viver, por que eu não tento fazer coisas que eu nunca fiz ou ir para lugares que eu nunca fui, já que eu tenho coragem de pensar em acabar com a minha vida, que é tão preciosa. Então eu fiz várias pesquisas sobre a cidade, pesquisei sobre questão de trabalho, clima, questão de custos também, pesquisei bastante sobre a cidade e fiz uma coisa também que eu me propus a orar. 21 dias é a campanha de Daniel, né? 21 dias orando pelo propósito de ter a confirmação de Deus, se eu poderia sair do estado de Goiás ou não. Eu fiz 21 dias de clamor incessantes, com jejum e busca incessante. Por quê? Eu fico ou eu vou, mas o importante é que o Senhor esteja no controle. Não adiantaria eu vir sozinha sem o amparo do Senhor, porque sabemos que Deus é o único que não nos desampara. Então ali no final dessa campanha, Deus me deu a confirmação que eu poderia vir para esta cidade em específico, né? E assim eu fiz, eu vim com medo, confesso, com o coração na mão de deixar a família, conhecidos, sobrinhos, irmã, mãe, pai, todos lá no estado de Goiás e vim sozinha, sem conhecer ninguém nessa cidade. Mas eu vim com a certeza e a convicção que esse Deus, ele me confirmou que eu poderia vir. Não importasse o que eu passasse, ele estaria comigo. E assim, quando eu me decidi a vir, Deus, ele levantou pessoas para poder me direcionar, me encaminhar até a cidade de Canela. Eu conheci uns motoristas de ônibus, a qual me indicaram uma mulher chamada Denise, que mora na cidade de Canela, a qual me disponibilizou a casa dela, fiquei na casa dela. Ela me arrumou um trabalho que pagava bem e até eu conseguir me organizar, alugar minha casa, comprar minhas roupas de frio, que eu cheguei aqui com poucas roupas de frio e aqui eu cheguei mês de julho, um frio insuportável, achei que eu ia ficar louca de tanto frio, mas o Senhor endireitou tudo, encaminhou, alinhou, me protegeu, me guardou. E aqui estou eu, já vai fazer 3 anos, quase 4 que eu estou morando aqui no Rio Grande do Sul. Já vivi coisas extraordinárias da parte do Senhor. Eu vi Deus fazer milagre, eu vi Deus me dar o livramento, eu vi Deus fazer na minha vida. Deus me moldou, Deus está me capacitando, está me forjando, está trabalhando no meu caráter, na minha estrutura, no meu ministério. Então, Deus, ele faz tudo corretamente, direitinho, conforme é da necessidade nossa e do querer dele de agir na nossa vida. Só ressaltar que antes de eu decidir vir, antes de eu me trancar em um quarto, antes de eu me permitir ou passar por uma depressão muito grande, a qual fiquei 30 dias muito mal com depressão, Deus usou uma missionária no estado de Goiás para poder falar para mim que Deus estava mudando a minha rota, mudando o meu caminho, mudando a minha direção. E eu acreditei naquilo. E assim, e no momento que eu me esqueci daquilo que Deus havia usado ela para falar na minha vida, para falar no meu coração, para falar sobre liberar essa palavra, eu estava andando em uma estrada deserta, onde não havia nem casas direito, não havia muito trânsito. Estava com a moto estragada, me lembro como se fosse hoje. E eu tive que andar um longo caminho de a pé. E nesse caminho que eu estava andando, parou um casal numa moto. E essa mulher desceu da moto e ela falou comigo, o Senhor mandou eu parar a moto, o Senhor mandou que eu viesse aqui e parasse a moto.
e falar que Deus está mudando a sua rota, Deus está mudando o seu caminho, a sua direção, a sua geografia nessa terra. E esse lugar que Ele vai te levar é um lugar onde Ele vai te honrar, né? Honrar o nome dEle através da sua vida. É o lugar onde Deus vai te dar vitória e vai te dar novos sorrisos, novas alegrias. Então, mesmo o momento em que às vezes eu me esqueço, às vezes eu olho à minha volta e vejo que nada está acontecendo, que nada está mudando, eu me lembro das promessas que o Senhor fez, e eu me lembro da maneira que eu cheguei aqui, eu me lembro a promessa que o Senhor me fez, que me mudaria de lugar, que mudaria a minha rota, mudaria o meu destino. E aqui estou eu. Então eu não posso duvidar da grandeza do meu Deus se tudo que Ele fala, se tudo que Ele falou, eu vejo se cumprindo dia após dia na minha vida. E no momento em que bate uma dificuldade na minha porta, em que eu quero me desesperar, em que eu quero desistir, eu oro e eu falo: Senhor, ainda que esses olhos carnais não vê, eu sei que no espiritual, no mundo espiritual já está acontecendo, então eu confio e eu espero.